Fala, meus estudantes do canal, beleza? Eu sou o Caio e você está no canal Ostracismico, seja bem-vindo. E hoje com um vídeo educativo e um tanto quanto polêmico. O tema de hoje é a redação do Enem. Roda a vinheta. Bom, pessoal, não estava nos planos fazer esse vídeo aqui, porém assim que saiu o tema da redação do Enem, eu vi que deu muita polêmica em rede social. E eu acho que é um tema super válido da gente trazer aqui pro canal, porque é um tema que a gente aborda, né? Querendo ou não, a gente acaba se esbarrando, ainda mais eu, não só pelo canal, mas eu também trabalho em uma rádio e 2 sites que tem muito essa questão do cinema e da cultura. Então acho que é bastante importante a gente debater aqui, né? Eu não fiz o Enem, mas eu queria falar um pouco da minha opinião e o que eu acho desse tema. Esse vídeo aqui não vai ser para corrigir nada, tá, gente? Então, eu não sei se o que vocês escreveram está certo ou errado, é simplesmente a minha opinião, tá bom, pessoal? Eu vi depois da prova muita gente reclamando nas redes sociais, falando que o tema era inesperado e que era um tema que não era necessário de ser debatido, de se escrever sobre, né? Mas, na verdade, quem fala isso, você vê que são pessoas privilegiadas, que têm esse acesso fácil ao cinema, né? Diferente de pessoas que moram em regiões afastadas ou que a situação socioeconômica não permite esse fácil acesso aí que outras pessoas têm. Falar sobre a democratização do acesso ao cinema acho que é só a ponta do iceberg, né? Porque a gente vive num país onde a gente tem difícil acesso a museus, teatros, shows, mostras culturais e todo tipo de espetáculo que envolva a cultura. Ainda mais depois do fim do Ministério da Cultura, né? Ele tá embaixo de outra pasta, então a gente vê que é uma coisa que acaba sendo marginalizada pelo governo. Vale a pena marginalizar a cultura e dar prioridade a outros setores? Não. Sabe por que eu digo que não? Porque assim, o setor da cultura, querendo ou não, é a porta de entrada para um país. Porque hoje a gente venera tanto os americanos e os Estados Unidos é um país que empurra o seu jeito de vida para todo mundo. Isso começou através de Hollywood, onde eles impunham o modelo americano e a gente engolia e falava, poxa, que legal. Eu não estou criticando você que gosta de filmes americanos, eu gosto muito também, mas o que eu critico é o fato da gente acabar deixando um pouco de lado isso que poderia fomentar em outros setores, né? Servindo como uma porta de entrada e de repente ajudando ali com o turismo, com o comércio local e tudo mais, né? Tem 2 fatores que eu acho que separam o brasileiro do cinema, né? Falando especificamente da redação do Enem, vamos falar do cinema. Primeiro é a questão geográfica, que são pessoas que moram longe de cinemas, e a segunda é a questão socioeconômica, que às vezes é uma pessoa que mora muito próximo ao cinema, mas não tem as condições de comprar o ingresso. Segundo o estudo do IBGE, apenas 10% das cidades do Brasil tinham cinema em 2015. Então, de 4 anos para cá, eu acho que esse número não mudou muito, né? Não é uma coisa que, olha, já estamos em 80% da cidade. Acho que não. Hoje a gente não deve passar dos 30 sendo otimistas. Não sei, eu não encontrei nenhum dado mais recente, mas provavelmente deve sair logo algum dado com isso, surfando um pouco nessa questão da redação do Enem. Isso é muito pouco para um país com dimensões continentais como o Brasil, né? A gente tem a maioria dos cinemas hoje concentrados em São Paulo. Então, para quem está na região metropolitana é muito fácil, mesmo que a sua cidade não tenha um cinema, você consegue se deslocar até esse outro local, né? E aí a gente entra no segundo ponto, que é a questão socioeconômica. O salário mínimo no Brasil em 2019 vai ser de R$ 998. Então imagina uma família de 4 pessoas onde apenas uma trabalha e eles têm que viver com esses R$ 998 para água, luz, telefone, internet, comida, roupa e outras despesas que possam ter aí, né, de casa. Fica um pouco difícil da pessoa gastar com outras coisas, como a cultura, que é visto como entretenimento, né? Claro que a gente tem sessões mais populares, né, que são essas que rolam de dia de semana à tarde, né? Geralmente segunda, quarta, ali é mais barato. Porém, a gente entra em outra questão, né? E a galera que está trabalhando nesse horário, como a pessoa faz para ir? Ou então, né, a outra questão que é o seguinte, a maioria dos cinemas hoje são dentro de shoppings. E aí a gente tem um problema, né? Além dos gastos com o ingresso, você tem os gastos de locomoção e de repente alguma coisa que você vai gastar lá dentro, né? Se você vai com criança, você sabe que não é fácil passar no shopping com criança tudo que vê pede. E assim, eu me coloco no lugar de pais, né? Eu não sou pai ainda, mas me dói muito, né, ver, por exemplo, criança na rua pedindo dinheiro. Você não pode ajudar, então é uma coisa que acaba até machucando ali no interior da pessoa. E por que eu falei da locomoção? É o seguinte, se você for de carro, você vai gastar o estacionamento, que eu acho que é uma patifaria isso, que já deveria ser revisto, porque hoje o shopping cobra de você estacionamento, você gastando ou não. Então você vai até o local para você gastar ali um dinheiro com alguma coisa.
E ainda assim eles te cobram a mais, né? Então você gastou em lojas, praça de alimentação, cinema, no que for, e aí você ainda tem que gastar para deixar o seu carro ali dentro. Ou a outra opção é você ir de transporte público. A gente sabe que aqui em São Paulo o transporte público não é barato, você espirrou, ele aumentou. Inclusive é uma tarifa que aumenta acima da inflação e acaba doendo um pouco mais aí no bolso nessa viagem ao cinema. Além disso, tem o valor do ingresso, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Quarta-feira passada eu fui ao cinema na cidade de São Paulo e eu comprei uma meia para uma sessão às 5 horas, então ele ainda se enquadrava como matinê, né? Eu fui assistir Zumbilândia. E uma sessão normal, né? Sem ser 3D, sem ser VIP nem nada, eu paguei R$ 20 na meia entrada. Gente, R$ 20 para aquela família lá que eu falei, dei o exemplo antes, que recebe R$ 998, é uma coisa que vai pesar, né? Para vocês saberem, eu fiz uma pesquisa aí pela internet, a média do preço do saco do arroz é R$ 8. Então você basicamente pagaria 2 pacotes de arroz de 5 quilos para poder assistir essa sessão aí, né? Um pouco mais do que isso ainda. E a gente sabe que a prioridade do ser humano é comer, a água e tudo mais, né? Manter ali a sua moradia com dignidade. Então isso acaba passando batido nessa questão do acesso à cultura. É claro que a gente tem que destacar que tem algumas ONGs, né, que viabilizam esse tipo de coisa, levando sessões para bairros periféricos, né, para pessoas que não têm tanto acesso assim ao cinema. Além disso, eu quero destacar aqui também um programa do Cinemark, que geralmente eles fazem uma semana no ano, onde passam filmes brasileiros num valor bem popular, se eu não me engano é R$ 1 ou R$ 2. Então vale a pena dar uma conferida no site ou perguntar lá para o Cinemark quando rola, né, essa promoção, você que quer assistir algum filme aí nacional, quando rola, para você poder conferir nesse preço. A outra dica que eu dou para quem quer uma coisa um pouco mais popularizada é ficar de olho, né? Em museus geralmente fazem sessões especiais gratuitas, então vale muito a pena a gente dar essa pesquisada, porque hoje a internet é muito mais democrática do que o cinema, né? E isso a gente cai em outro problema social, que é a questão da pirataria, porque hoje é muito mais fácil a pessoa ter internet do que o acesso a um cinema. A gente sabe que a internet nasceu assim, explodiu de um jeito muito rápido aqui, né? Então no nosso país ela alcança lugares onde o cinema, por exemplo, não alcança. E aí é muito mais fácil para a pessoa olhar gratuitamente um filme lá em algum site pirata, né? E às vezes ela pega até filme que não lançou ainda, então ela consegue assistir no conforto da sua casa porque ela não consegue pagar esses R$ 20 sendo a meia, né? Que foi o exemplo que eu dei, ou R$ 40 uma sessão inteira, fora a locomoção, né? Então, para a pessoa acaba compensando muito mais a pirataria, né? Infelizmente é um problema que assola aí o nosso país e que a gente tem que ficar de olho. E você que conhece alguma iniciativa, ONG, qualquer coisa que democratize, né, qualquer tipo de cultura, manda pra mim nas minhas redes sociais que vão estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Isso foi um pouco da minha opinião sobre o tema da redação do Enem, né? Eu quero que vocês deixem de vocês aqui nos comentários também, me mandem mensagens. E de repente é até um tema que vale a pena a gente voltar aqui a falar, depois com um pouco mais de calma, né? Eu nem ia fazer esse vídeo, inclusive, eu tô aqui, ó, mortaço de calor, mas eu achei que era super importante a gente falar. Não, e aí a única coisa que aproxima, né, as pessoas que não têm tantas condições de ir ao cinema, o cara quer tirar, o cara é um babaca, vive em outra realidade mesmo, né, mano? Tipo, e teve gente que acreditou nele, hein, velho? 2018 aí teve gente que votou. É muito tonto, né, velho?